Olá pessoal, sou o professor Arimater e estamos fazendo uma breve retomada dos conteúdos de matemática, que são ferramentas necessárias para a gente caminhar dentro de algumas especificidades da física, tá bom? Já falamos na aula anterior sobre ordem de grandeza e notação científica, e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre algarismo significativo, também algumas grandezas físicas, tá bom? Então vamos lá. O que é um algarismo significativo? São todos os algarismos conhecidos e acompanhados do último que é duvidoso. Então vamos pegar uma situação. Primeiro, vamos contextualizar. Quando você tem que medir alguma coisa, você vai usar um instrumento para fazer essa medida. Só que ao usar esse instrumento, você inconscientemente, ou seja, é a limitação da própria medida, você vai cometer alguns erros. Alguma coisa vai ficar comprometida. E aí nós vamos ver um exemplo dessa situação agora. Imagina que essa régua aqui, olha, está posicionada para medir esse besouro. Então, se eu perguntar para você qual é a medida desse besouro, veja só, aqui é 0, aqui é 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, e aí lá na frente 1.6. Essa medida está entre 1.5 e 1.6. Há quem diga que venha fornecer essa medida para mim, dizendo que ela é 1,55 centímetro. Bom, aceitável. Só que uma outra pessoa pode dizer, não, ela está ligeiramente mais próximo do 6, então vai ser 1,56, 1,56. Então perceba que você não tem uma unanimidade quanto à medida exata, precisa. Então, por isso que nós estudamos algarismo significativo. Então, vamos lá. A medida pode ser qualquer uma delas, pode sim, tranquilamente, 1,55 e 1,56. Agora, perceba o seguinte, o 1 e o 5, nas duas medidas fornecidas, poderia até ter outras medidas, um 54, um 5,57, assim por diante. Perceba que esse 1,5, 1 e o 5, eles são algarismo correto, ou seja, eles apareceram nas duas medidas, ninguém tem dúvida neles, são os garantidos dessas medidas, tá bom? Mas esse último aqui, ó, uma medida ficou 5, 55, e outra medida me apareceu 56. Perceba que a dúvida está pairando sobre esse último algarismo. Por isso que a gente chama o último algarismo de algarismo duvidoso, ok? Então, olha só, os algarismos significativos são três. Vou olhar para esse número aqui, tá bom? Que difere. 1,56. Olha, o 1, o 5 e o 6 são todos algarismos significativos. Ó. Três algarismos significativos aqui, ó. 1, 5 e o 6. Porém, o 1 e o 5 são os corretos, aquele que eu posso garantir a minha medida. E o último, no caso 6, é o duvidoso. Sempre o último é duvidoso. Então perceba a diferença. Quando você escreve 2,0 ou simplesmente 2, tem uma grande diferença se a gente analisar do ponto de vista de precisão. Quando você escreve 2,0, você está dizendo que o 2 é correto, garanto, aposto todas as minhas fichas que ele está correto. Porém, depois do 2, esse número aqui, no caso 0, é duvidoso, eu não tenho muita precisão. Se eu escrever simplesmente como sendo 2, aí eu estou dizendo que ele é o primeiro e último. Eu estou dizendo que eu tenho dúvida até nele mesmo. Então, ele também é duvidoso. Então, não tem muita precisão. Se eu escrevo 2,0, tem mais precisão. O 2 está garantido, correto. O 0 tenho dúvida. E se eu escrever 2,00, gente, aí é que aumenta a precisão. Olha, o 2 e o primeiro zero aqui, ó, nessa ordem da esquerda para a direita, eles são algarismo correto. A dúvida passa agora a ser sobre esse último. Então, é para isso que nós estamos estudando algarismo significativo, tá bom? Já já a gente vai ver a aplicação disso. E aqui está alguns exemplos de algarismo significativo, ó, 5,240. Temos quanto algarismo significativo? Tem 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Ok? O duvidoso é esse último. E o correto é o 5, 2 e o 4. Agora, nesse número 0,0034, quanto algarismo significativo tem? Perceba esse zero aqui, ó, à esquerda do número, não vai ser contabilizado como algarismo significativo. Os significativos serão 3 e 4, ok? 3, correto, o 4, duvidoso. 150,00. 1, 2, 3, 4, 5 algarismos significativos. Ok?
Muito bem. Entendendo do jeito que a gente fez lá com a notação científica, entendendo o que é, como se escreve, agora vamos ver as operações matemáticas com ele. Então, nas operações matemáticas com algoritmo significativo, presta atenção esse dado aqui, olha. Nas operações com algoritmo significativo, o resultado não pode ter maior número de casas decimais do que a parcela mais pobre em casas decimais. Olha, o que eu estou dizendo com isso? Vejamos o exemplo. 5,3 tem duas casas decimais aí, ó. Ou dois algoritmos significativos, por exemplo. E 4,38 já tem três. Eu não sei qual é a resposta. Eu vou somar um com o outro. O fato é que a minha resposta, ele tem que ficar com o número de casas, de parcelas, de número de casas decimais da parcela mais pobre. O que ele está falando com a parcela mais pobre? Aqui tem menos. Aqui tem 2, aqui tem 3. O resultado só pode, no máximo, aparecer com duas casas, ou dois algarismos significativos, vamos dizer assim. Então, ao somar 5,3 com 4,38, vamos ter 9,68, tá bom? Beleza? Aqui tem três algarismos significativos. Perceba que a nossa resposta só pode ter no máximo dois, porque das duas parcelas, a parcela mais pobre só tinha dois algarismos significativos. Portanto, a nossa resposta só pode ser com dois algarismos significativos. Aí vamos fazer as aproximações que nós já sabemos. Então, vai ficar o quê? 9,7 é o resultado da nossa operação, ok? Na adição, na subtração, na divisão, segue o mesmo caminho. Aqui, por exemplo, 3,67 vezes 2,3. Já sei o resultado, só vai ter no máximo duas. Aí o resultado é tudo isso aqui, ó. Então, só pode ter no máximo duas. Então, cortamos isso aqui, ó, ficou com o quê? 8,4. Assim como isso aqui, ó. O resultado pode aparecer 3, ó. Aí ficou 379,842. Arredondando tudo, 380. Vamos ver uma aplicação. Como é que cai isso nos vestibulares? No Enem e assim por diante. Olha só. Durante o treinamento para a prova de estrada, um ciclista observou um odômetro, medidor de distância percorrida, instalado na sua bicicleta, que já havia percorrido uma distância de 100 km. Então, ele já descobriu que tinha andado uma distância de 100 km. Vou usar lá da cinemática o ΔS. 100. Agora vamos escrever com algo significativo tudo bonitinho. 100,0 quilômetros. Tomando como referência o ponto de partida. Isso ele tinha andado 100 km, tomando como referência o ponto de partida. Ponto. Observou também que o seu cronômetro registrava 3 horas. Opa! Intervalo de tempo que ele registrava, 3 horas. Agora, veja como é que ele escreveu. 3 horas com 3 algarismos significativos. 300 horas. Para o intervalo de tempo decorrida até aquele instante. Nesse caso, a opção de resposta que expressa a velocidade desenvolvida, vou colocar um V com a interrogação logo aqui, pelo ciclista durante o percurso com o número correto de algarismo significativo é, pessoal, nós sabemos que velocidade, vou trazer para cá, velocidade vai ser o nosso ΔS sobre ΔT. Portanto, a velocidade vai ser 100, que é o nosso ΔS 100,0, dividido por 3,00, tá bom? O que nós sabemos? Sabemos que vai dar 33,33333. Agora, quais dessas opções vamos escolher como nossa resposta? Aí vem para aquela conversa que nós tivemos agora há pouquinho. O resultado vai ficar com o número de algarismo significativo da parcela mais pobre. Essa parcela aqui, ó, tem 3 algarismos significativos. Essa aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Isso implica dizer que a mais pobre é essa. Vai ficar o quê? A nossa resposta tem que aparecer com quanto? Com 3 algarismos significativos. E esse resultado aqui, essa divisão, vai dar 33,333 e por aí vai. Portanto,
Para satisfazer essa situação aqui, vai ficar o quê? V igual a 33,3. Já tem 3 algarismos significativos, quilômetros por hora, né? Quilômetros por hora. Já tem 3 algarismos significativos aqui? Tem, né? Se tem, satisfaz o que a gente está procurando. Ó. 1, 2, 3. Certo? 33,3 é a nossa resposta. Entendeu aí como é que funciona? Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais um aqui, aquela que nós tínhamos feito anteriormente no vídeo aula anterior, um de ordem de grandeza. A gente pode até fazer mais um aqui de ordem de grandeza para a gente continuar com a questão das unidades do sistema internacional. Vamos lá. Gente, o fluxo de sangue na grande circulação, também chamado de débito cardíaco, faz com que o coração de um homem adulto seja responsável pelo bombeamento em média de 20 litros por minuto. Vamos anotar aqui, ó. 20 litros por minuto, a cada minuto. Qual é a ordem de grandeza do volume de sangue em litros bombeado pelo coração em 5 horas? Ora, gente, 1 hora tem 60 minutos. Logo, 5 horas vai ter um tempo de 5 vezes 6, 30, acrescenta mais um zero, 300 minutos, não é isso? Então, qual vai ser a ordem de grandeza? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó, minuto abaixo de minuto. Então, 20 litros bombeada a cada minuto. Logo, em 300 minutos vai ser bombeado, tá bom? É um determinado volume, tá bom? Então, esse volume vai ser o quê? V vezes 1, V, 3 vezes 2 dá 6, e acrescenta os 3 zeros, 6.000 litros, tá certo? Vai ser bombeado, 6.000 litros. Pessoal, colocando isso aqui em notação científica, vai ficar 6 vezes 10, ó, a terceira. Aí vamos àquela conversa. Ele quer saber o quê? Ordem de grandeza. Esse número aqui é maior que 3,16, veja a aula anterior, a referência. Se ele é maior do que 3,16, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 3, mais, que era o n, 10 elevado a n, mais 1. Portanto, a ordem de grandeza é 10 elevado a quarta, tá bom? Continuando, gente. Sistema Internacional de Unidades. Pessoal, quando você vai fazer medida, existem inúmeras unidades. Por exemplo, comprimento, você pode medir em centímetro, milímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro e por aí vai. Agora, no sistema internacional, quando você falar em distância, você tem que, ou comprimento, tem que obrigatoriamente vir essa medida em metros. Quando você fala de massa, obrigatoriamente tem que aparecer em quilograma. No dia a dia aparece algumas medidas em gramas, você tem que lembrar e transformar. O tempo, no dia a dia, a gente utiliza em horas, não é isso? Mas, quando se trata do sistema internacional, tem que ser em segundos. As demais grandezas da mecânica, todas derivadas daqui. Tem algumas outras grandezas que nós vamos ver ao longo do curso de física, né? Corrente elétrica, que é ampere, temperatura Kelvin, quantidade de matéria mol, intensidade luminosa candela e assim por diante. E aí também surge as derivadas. Por exemplo, se você vai falar de área, olha, área é o quê? A área é um lado, a área é uma região que você multiplica um lado vezes o outro lado. Olha, se isso aqui é medido em metro, isso aqui é em metro, um lado vezes o outro vai dar o quê? Metro quadrado. Se for volume, lado vezes altura, m vezes m vezes m, metro ao cúbico. E por aí vai, tá bom? E aí alguns prefixos que também são necessários, principalmente esses aqui, ó. Milímetro, mili, tá certo? Micro, nano e pico, tá bom? Mili, 10 a menos 3, é a milésima parte, tá certo?
Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Quer dizer o seguinte, sei lá, se você tem 1 milímetro transformado em metro, é a mesma coisa aqui. 1 vezes 10 a menos 3 metros. Ok? Se for transformado em micrômetro, 10 a menos 9, a menos 6. Se for transformado em nanômetro, 10 a menos 9. Se for em picômetro, 10 a menos 12. E por aí vai, tá bom? Essas grandezas necessárias a gente interagir com elas, volta e meia, reaparece. Vamos fazer esse exemplo aqui de aplicação, né? Lavar a louça por 15 minutos com a torneira meio aberta consome 120 litros d'água. Aí diz a fonte de onde veio essa informação. Na situação descrita, o volume aproximado de água que flui pela torneira por unidade de tempo, então ele quer o volume por unidade de tempo, tá certo? Em unidades pertencentes ao Sistema Internacional SIE. Pessoal, no Sistema Internacional, o volume é medido em quê? Metros cúbicos. E o tempo é medido em quê? Em segundos. Que grandeza nós temos? Nos dados nós temos o seguinte, nós temos 120 litros e isso em 15 minutos. O que nós vamos fazer? Transformar esses 120 litros para metro cúbico e esses 15 minutos para segundos, tá bom? Então, vamos lá. 1 metro cúbico, grandeza, relações que nós já sabemos. 1 metro cúbico tem 1000 litros. Logo, 120 litros vai ter um volume em metro cúbico. Esse volume é 120 dividido para 1000, né, gente? 120, ó, dividido para 1000. Caminha 3 casas para a esquerda aqui, ó. 0,12 ou 0,120 metros cúbicos. Agora vamos lá para os minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Logo, 15 minutos vai ter um valor T. T vai ser igual 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6, com 3, 9. 900 segundos. Agora vamos calcular o volume no Sistema Internacional que ele está pedindo. Vamos lá? O volume vai ser 0,12 metros cúbicos. Deixa eu arrumar isso aqui. Dividido para 900 segundos. Claro, você vai fazer manual, tudo tranquilinho. O ideal é colocar isso aqui em notação científica, por exemplo, 12 por 9, coisa desse tipo. Mas agora, para o vídeo não estender, a gente vai ver, vamos logo anotando os resultados. Isso vai dar o quê? 0,0013. 333 vai dar um abismo aqui, ok? Ótimo, vamos. Isso, metros cúbicos por segundo. Colocando isso em notação científica, vamos ter 1,33 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4. A menos 4. Não esqueça, a vírgula caminhou da esquerda para a direita. Ok? Metros cúbicos por segundo, que é a nossa resposta. Ok, pessoal? Teve dúvida? Volta para o vídeo anterior e acompanha tudo novamente. Até a próxima. Tchau, tchau.